Em Química 2, no capítulo 6, nós vamos falar de mistura de soluções de solutos diferentes que não reagem, tá? É uma continuação da matéria de Química 2 passada. Então, ele dá aqui, olha, um soluto, tá? E um primeiro soluto e um segundo soluto, tá? Em soluções. E aqui nós temos o total dessas soluções e uma mistura, né, que não houve reação química. Então, eles só se misturaram e não houve reação química. Então, é isso que ele está mostrando aqui nesse primeiro exemplo. A fórmula é igual a que a gente usou na matéria passada, tá? As concentrações, né, iniciais, com o volume inicial, aí a gente tem a concentração final e o volume é a soma dos volumes 1 e 2, tá certo? Bom, aí ele dá um exemplo aqui, onde ele fala que ao se fazer o refresco, uma pessoa mistura 200 ml de um suco concentrado, cujo soluto é essencial de maracujá, 2 gramas por litro, a um copo de água de 300 ml com 5 gramas por litro de açúcar. Quais serão as concentrações de açúcar e essência de maracujá no refresco pronto? Então, ele vem trazendo aqui os cálculos, né, de acordo com as fórmulas que nós vimos anteriormente. Então, primeiro ele vai falar da essência do maracujá. Então, ele vai pegar lá a concentração e o volume, tá? E depois do açúcar aqui embaixo, ó, ele vai pegar a concentração aqui vezes o volume, tá certo? E lembrando que o volume final aqui, ó, 200 mais 300 é sempre o volume total, ou seja, ele dá aqui, ó, 200 mililitros, tá? E ele dá aqui 300. Como a gente vai misturar essas soluções, o volume final é sempre a mistura desses dois volumes. Então, no caso aqui, vai ficar 500 mililitros. Então, aplicando aí na fórmula, a gente vai ter 0,8 gramas por litro a concentração da essência de maracujá e 3 gramas por litro a concentração do açúcar. Aí depois a gente vai para a página seguinte para falar sobre mistura de soluções de solutos diferentes e agora que reagem. Ou seja, vai acontecer uma reação química. Se vai acontecer uma reação química, nós temos que representar a equação química da reação, balancear, calcular o número de mols de cada reagente, né, e resolver a estequiometria, tá? Lembrando que balancear a equação é colocar as quantidades antes e depois da seta, né, iguais, tá? Isso é balancear a reação. Aí ele vem falando aqui no exemplo, né, de quando a gente está com azia, queimação, a gente vai neutralizar essa acidez, né, tomando leite de magnésio. E o exemplo que ele traz aqui, ele vem falando desse ácido que reage com a base para formar sal e água. Tá vendo que eu estou descrevendo aqui a equação química do que foi falado anteriormente? Esses números que entram aqui na frente, ó, são os números que vão balancear, vão equilibrar a reação. Bom, aí ele traz os cálculos, né? Mas aí a gente vai falar do segundo exemplo, que é basicamente a mesma coisa e vai ser mais rápido. Ele fala que foram gastos 40 mililitros de uma solução de 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio. Então, ele está colocando aqui, ó, o hidróxido de sódio. Para neutralizar completamente 20 ml de outra solução de HCl. Ele coloca aqui, ó, na reação HCl. Ao reagir NaOH com HCl, a gente vai ter como produto cloreto de sódio e água, sal e água. Ele pede, determine a concentração da solução de ácido clorídrico. Então, ó, vamos guardar os valores. O volume a gente vai passar para litro, vai ficar 0,04. Esse volume aqui também vamos passar para litro, divide por 1000, 0,02. E ele dá aqui a concentração, né, em mol por litro, que é para essa quantidade aqui, ó. Então, a gente vai ter que relacionar esse com esse, tá? Repara que a reação aqui já está equilibrada. A gente não precisou colocar números aqui, porque ela já está equilibrada. Então, a proporção estequiométrica é de 1 mol de hidróxido de sódio para 1 mol de ácido clorídrico. Então, na página seguinte, ele vem
fazendo esses cálculos, ó. Para o hidróxido de sódio, a gente vai calcular aqui o N, que é o número de mol. Então, a gente tem a concentração e o volume. Lembrando que o volume a gente já passou para litros, né, e multiplicou pela concentração que ele dá. Então, a gente acha aqui o número de mol, tá? Para o ácido clorídrico, eu vou pegar o número de mol do hidróxido de sódio e multiplicar pelaquela proporção estequiométrica, aquele equilíbrio, né, na reação, que é 1. Então, eu vou ter 0,04. Então, ele quer saber a concentração da solução de ácido clorídrico. Então, ele quer essa concentração aqui, olha, de ácido clorídrico em mol por litro. Então, eu vou pegar o número de mol do HCl, que eu achei aqui, ó, 0,04, e dividir pelo volume, que ele me deu lá, que era de 20 mililitros, e eu passei aqui para litro. Então, fazendo a continha, a gente tem aí a concentração do ácido clorídrico, que é 0,2 mol por litro. Agora, a gente já pode fazer os exercícios.